Bom, pessoal, então agora nos encaminhando aqui para a nossa quarta aula, a gente vai falar sobre as jornadas de junho de 2013, né? Então, nomeei aqui o Backlash em 2013 para a gente tentar entender um pouco dessas nuances, né? Um evento histórico no Brasil muito interessante, bastante complexo, tem muita coisa para se discutir, então não dá para a gente dizer né, simplesmente que as jornadas de junho abriram as portas para a extrema-direita. Acho que é uma leitura um pouco simplificada sobre isso, tinha isso também, mas né, também as jornadas revelaram bastante da insatisfação de uma parcela, né, da população em relação às suas vidas, né, em relação à política, um distanciamento em relação à política, e novos atores que entraram em cena, né, então tem uma complexidade bastante importante que a gente vai tentar um pouco, né, lidar com isso nesses poucos minutos que temos aqui, né? Então trazer um pouco dessas questões que podem ser aprofundadas, né, no futuro. Bom, como o nosso curso aqui é sobre política digital, eu não poderia deixar de mencionar que as jornadas de junho, elas integram, né, uma série de movimentos globais ou a gente poderia até falar locais. Existem diferentes pesquisadores aí da área de movimentos sociais que usam essa terminologia, né, locais. Por quê? Porque tem aspectos locais, né, se articulam com outros movimentos globais e tem características de outros movimentos globais, mas tem muita, né, adesão ou enraizamento local e fala sobre especificidades e necessidades locais, né? Mas a Jornada de Junho, ela vem nessa esteira, né? Então, de outros movimentos, né? A Primavera Árabe, né? Movimentos no início dos anos 2000. Primavera Árabe, depois o movimento dos indignados na Espanha, que acabou resultando, enfim, em algumas inovações políticas interessantes de uso de redes, e também um partido político, Podemos espanhol, não Podemos brasileiro. O Occupy Wall Street nos Estados Unidos, que também foi um movimento bastante importante. E depois, né, a gente observou também o movimento secundarista, né, no Chile e no Brasil a Jornada de Junho, que tem como um elemento interessante, né, que dá essa característica local, que é o intenso uso das tecnologias de informação e comunicação, especialmente das redes sociais, né? Então as redes sociais, elas foram fundamentais na Primavera Árabe. Claro que a gente não pode nunca deixar de lado a história daquele país, a conjuntura específica em que aquele movimento está acontecendo, em que aquelas revoltas e rebeliões populares estavam acontecendo. Mesma coisa para a Espanha, para os Estados Unidos. Então existe a história do país e a conjuntura específica, mas a gente pode identificar o elemento de uso das redes, né, das tecnologias de informação e comunicação de forma muito intensa, inclusive fazendo contraagendamento, né, em relação à chamada imprensa de referência ou a imprensa profissional. O que isso significa, né? A imprensa vai e fala sobre aquele evento, dá tônica, né, tenta trazer, né, o que está acontecendo a partir de determinados valores e um enquadramento, né, uma editorialização específica, e alguns agentes, né, que estão ali nas ruas vão fazer uma outra narrativa, vão trazer uma outra perspectiva. Isso foi muito comum, né, no Occupy Street, nos indignados na Espanha e no Brasil também. Então é como se fosse, né, outros agentes, outros atores pautando a imprensa tradicional, a imprensa de referência, né? Tradicional nem é o melhor termo, a imprensa de referência ou a imprensa profissional, né? Então esse é um pouco do contraagendamento, ou seja, a gente está falando de um momento da comunicação muito diferente, né? Em que você não tem exatamente mais um monopólio dessa imprensa profissional e dessa imprensa de referência. Outros atores, eles também têm capacidade em alguns momentos de pautar o debate público. Então, neste contexto,
né, de bastante conturbado isso aconteceu, né? Então, para a gente começar a entrar mais aqui na nossa discussão de política digital, né? Bom, na jornada de junho, como é que a gente pode caracterizá-la, né? Considerando, claro, toda a sua complexidade, né? A gente viu uma fragmentação muito grande do campo democrático popular, né? Então, desde divergências muito grandes de atores políticos que estavam nas ruas, sejam partidos políticos, movimentos sociais, coletivos de ação política, né? Então, divergindo sobre quais serão os repertórios de disputa, de luta, né? Uma autora bastante importante, a Ângela Alonso, vai falar de um repertório autonomista, de um repertório socialista que estão em embate, né, durante as jornadas. E também isso, a gente também observou uma fragmentação na coalizão governamental, né? Então isso tudo ali, né, no contexto das jornadas de junho. Não é decorrente mas a conjuntura, um outro elemento dessa conjuntura foi, não exatamente decorrente né? É difícil a gente, quando falamos de ciência política, da gente pensar que um ato ou uma ocorrência, uma variável, ela vai incidir de forma determinística em outra, né? Então, com uma causalidade muito extrema, isso não acontece, né? São diferentes fatores, né? É como se a gente pensasse um turbilhão de coisa que acaba acontecendo e vai ter alguns resultados, né? E um desses resultados é a emergência de demandas conservadoras, né? A partir de repertórios de ação coletiva. Então, se a gente também teve diversos repertórios de ação coletiva no campo progressista, no campo democrático, nós também observamos repertórios de ação coletiva, né, no campo conservador, que depois vai se desdobrar, né, na extrema-direita, né, mas inicialmente ali, né, se advogando, né, como uma direita conservadora, enfim, conservadora como oposição a progressista, né? São conceitos, às vezes, que tentam enquadrar diferentes manifestações ou diferentes características, mais para a gente tentar entender essas disputas, né? Bom, esses repertórios de ação coletiva, eles também estavam lutando ali, tentando construir uma identidade popular, né? Então, com a permanência nas ruas, né? E um uso muito intenso de redes sociais, de engajamento, então isso foi bastante importante ali naquele contexto, né? Então, se o início da jornada de junho a gente tem uma figura, né, um movimento chamado MBL, Movimento Passe Livre, que, né, já existia antes de 2013, mas naquele momento, por diferentes circunstâncias, né, por uma conjuntura específica, ganha uma dimensão grande. Então, se inicialmente eles tinham, né, uma luta, uma bandeira que era contra, né, o aumento das passagens e, né, objetivando catraca livre ou não pagamento de passagens de transporte público, porque isso está ligado a direito à cidade, a gente vai observando uma transformação das ruas com um rechaço muito grande às mediações institucionais, então de partidos não representando, fora partidos, fora tudo isso que está aí, um pouco dessa início desse discurso antissistêmico, né? Então, as instituições, não é pelas instituições que nós vamos resolver, não é pela política, então é outra coisa, vamos colocar tudo abaixo, né? E algumas figuras ali importantes nesse contexto. O MBL, que é, né, uma captura do termo MPL, justamente para confundir, então, o movimento Passe Livre e movimento Brasil Livre, vejam só. Então esse é o que se inicia como um movimento político, que depois acaba, né, tendo figuras eleitas, né, e participando aí, né, de momentos importantes, né, da política brasileira. MBL, revoltados online, vem pra rua. Então, se naquele momento ainda eram grupos, né, com esse apelo mais conservador liberal, vão, né, se constituindo, né, e a gente pode dizer com uma certa, né, mais tranquilidade hoje, como movimentos muito próximos à extrema-direita, né? Bom,
Então, o que a gente tem ali, né? Uma das formas a gente olhar a jornada de junho de 2013 como uma disputa por hegemonia, né? Então, quando a gente pensa em disputa de hegemonia, o que vem a ser, né? Hegemonia é quando a gente tenta colocar a implementação de um determinado projeto político, de uma visão de mundo, né? De um conjunto de valores. Então, hegemonia quer dizer preponderância, né? Nos termos gramscianos, né? Então, estou falando aqui de um autor que também é bastante conhecido nos últimos anos, que é o Antônio Gramsci. Então, a disputa por hegemonia é por consensos, né? Por fazer com que aquele consenso prevaleça, que tenha alguma predominância. Então, estão disputando hegemonia através de algumas estratégias de enfrentamento. E quais seriam algumas dessas estratégias de enfrentamento, né? E aí aqui eu estou fazendo referência muito a um autor chamado Joanildo Buriti, em que ele vai falar de algumas dessas estratégias como tendo, né, como fundamento econômico, um outro elemento da corrupção e o outro fundamento da pluralização de valores, né? Vamos parar um pouquinho, né, aqui em cada um deles para a gente entender melhor. Então, a disputa por hegemonia em relação à economia é trazendo, né, ou tomando uma estratégia de enfrentamento de que havia uma crise, e essa crise, né, econômica, ela se dava muito por conta de uma opção pelo nacional desenvolvimentismo. Então eu estou dizendo isso, né, na perspectiva dessa virada, né, conservadora liberal. Então uma desmoralização de políticas keynesianas de desenvolvimento via Estado. Então a gente acaba pensando no decorrer disso, né, de tratar o Estado como um ator pernicioso, como se sempre o Estado fizesse coisas ruins, né? Então as políticas públicas implementadas pelo Estado, elas são piores que da iniciativa privada. Então uma oposição maniqueísta dessa maneira, né? Então o Estado como sendo essencialmente pernicioso, incompetente, e o Estado como sendo essencialmente virtuoso e competente, né? E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que queremos sim melhorias de políticas públicas, nos trâmites do Estado, na concepção de Estado, mas não é, né, não é assim, não é jogando fora tudo que a gente acabou construindo como política pública. Então essa é uma primeira coisa. Se você tira o Estado, é claro que não é tirar o Estado, né? É usar o Estado para os seus próprios benefícios, né? Benefícios privados, né? Ou interesses privados, interesses privativos. Então, é uma elite econômica, uma elite política que quer capturar esse Estado, para que possam os seus interesses serem considerados, né? Então, você tem de um lado isso, né? E aí se você tira esse Estado, né, de viés mais desenvolvimentista da jogada, o que você coloca no lugar? O mercado, né? Então coloca o mercado e aí interesses, né, específicos, sem necessariamente uma regulação, sem necessariamente um escrutínio público. Então é esse um pouco, né, do contexto conjuntural ali de 2013 e essa disputa de hegemonia. O segundo elemento, que seria em relação à corrupção. Então a corrupção considerada como um significante vazio. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre esse termo significante vazio na última aula. Por agora, o que vale a pena ressaltar sobre esse significante vazio? Ninguém aqui é a favor da corrupção, ninguém aqui vai numa manifestação com uma plaquinha, sou a favor de corrupção. Corrupção né, é algo que todo mundo enfrenta, mas o que é corrupção exatamente, né? Então a gente tem que qualificar a corrupção, a gente tem que dizer o que é, como que ela acontece, onde que ela acontece e como que a gente enfrenta a corrupção. A corrupção não é um qualificativo, né, que simplesmente falamos e já entendemos. Então, como significante vazio, o termo significante vazio, quando a gente olha para a corrupção, então você enche de significados essa corrupção a depender da disputa de hegemonia que é dada naquele momento. Então, em 2013, o que aconteceu? A corrupção, ela foi, né, o significante corrupção, ele foi
preenchido com o significado do antipetismo e fazendo uma correspondência direta em a corrupção é sinônimo de PT. Então o PT é um partido intrinsecamente corrupto e tudo que eles fazem é pela corrupção. Até hoje esse discurso ainda vigora, né? Só a gente vê aí como nas redes sociais e algumas figuras políticas tratam isso. E o que a gente sabe que há enfrentamentos da corrupção, né? Enfrentamentos importantes durante o período do PT no governo. E acaba aparecendo corrupção, claro, a corrupção ela acontece, né? Em outros países também, mas o enfrentamento a essa corrupção que é importante, né? Então, na disputa por hegemonia, foi essa estratégia adotada de associação direta entre o que é corrupção e antipetismo. E com um elemento adicional de ter um aspecto religioso nessa corrupção. E aí eu realmente estou fazendo referência ao texto do Joanildo Buriti, que vai estar nas referências para vocês. Então, o que seria esse elemento religioso? A corrupção como sendo mal da carne. Então, quando a gente olha para os escritos religiosos, principalmente cristãos, tem esse elemento de corromper, corromper a minha alma a partir, enfim, de questões carnais, né? Então, tem muito dessa discussão ali, né? Então, por isso que a gente já tem um dos atores importantes ali durante o período não exatamente das jornadas de junho, mas no seu decorrer, né, nos seus desdobramentos de lideranças neopentecostais, fazendo essa associação muito direta, né? Bom, eu pesquisei junto com mais alguns colegas as estratégias de algumas lideranças neopentecostais durante a campanha de 2014 e nós observamos exatamente isso em 2014 e em 2018, né? Isso vai se exacerbando. Então, a associação de elementos religiosos contrapondo o PT. Então, se o PT for vitorioso, né, há uma demonização, né, do PT nesse sentido. Então, esses são elementos importantes. E terceiro lugar, né, uma terceira estratégia de enfrentamento que o Joanildo Buriti chama atenção aqui, é enfrentar a pluralização de valores. Então a gente viu nos últimos anos uma ampliação da luta por direitos das mulheres, direitos de grupos não hegemônicos, de mulheres, de pessoas negras, LGBTQIA+, e isso não apenas no Brasil, isso aconteceu de uma maneira muito intensa na América Latina, com governos progressistas. Então, para fazer frente, então o backlash é exatamente isso, essa virada para conter esse avanço dos direitos. Então é muito importante a gente não tratar como costumes, mas como direitos que são conquistados, que vêm sendo conquistados duramente. Então, para recompor uma espécie de ordem, Então há uma desordem, então a gente tem que recompor essa ordem. Bom, isso a gente já sabe o que resultou. Bom, dessas três estratégias de enfrentamento da crise econômica, da corrupção e da pluralização de valores, a gente pode identificar, e aí tem diferentes autores que trabalham com isso, algumas forças políticas que vão dar substância, digamos assim, à eleição de 2018, que e aí por isso que algumas antropólogas, e aí especialmente a Isabela Calil, vai falar do bolsonarismo como sendo caleidoscópico, porque está ligado a essas forças, Então você tem lá um discurso que é economicamente liberal, está ligado à crise econômica, ao enfrentamento da crise econômica. Não é um enfrentamento exatamente, gente? Vocês acho que entenderam, é uma disputa por hegemonia. Ser moralmente reguladora, ou seja, existe uma moral pública, e essa moral pública ela está baseada em preceitos, alguns preceitos religiosos, e quem está fora disso vai sofrer consequências, vai ser perseguido, etc. Então, para uma moralização pública intensa. Politicamente autoritário, ou seja, se a gente não permite a diversidade, se a gente não
permite não, se a gente não estimula a diversidade, quer dizer que a gente quer um autoritarismo, né? Voltando lá para a nossa aula de autoritarismo, né? Tanto no sistema político, quanto na subjetividade, nas disposições psicológicas em relação ao poder, quanto na ideologia política, se é contrário a mim, né? É eliminado, né? E socialmente intolerante, a gente vem observando a violência, né? Se espraiando, se intensificando, né, no nosso tecido social. Bom, isso tudo, né, então todas essas questões, elas acabam, né, culminando, e aí, né, eu falei um pouquinho na outra aula sobre isso, mas acabam culminando no golpe sofrido pela presidenta Dilma Rousseff, no chamado golpe parlamentar, né? Então, é um golpe diferente do que aconteceu em 1964, que não é uma ruptura completa da ordem legal, institucional, através, né, de tanques, e as pessoas vão lá e assumem o Estado e pronto. Apesar que não foi exatamente assim, teve, né, adesão de políticos, em 64, eu digo, foram criando atos institucionais para dar legitimidade, né, ao regime, enfim, mas, né, houve uma ruptura muito maior. O que a gente observou em 2016, e aí usando né, fazendo referência a um cientista político bastante conhecido, Vanderlei Guilherme dos Santos, ele vai falar de um golpe parlamentar, portanto, que é uma substituição fraudulenta dos governantes, orquestrada e executada por lideranças parlamentares, né? Então é o ataque do exercício do poder no seu próprio centro político, né? Disputando inclusive o sentido de legalidade, colocando trâmites ali para parecer que aquilo não foi um golpe, né? Mas há um questionamento muito grande, no final das contas, da soberania popular. Então as pessoas votaram, né? E aí esse voto ele é retirado à força, né? Então algo muito, uma fratura muito grave, né, na democracia, que a gente tem, enfim, resultados até hoje. Bom, de novo a gente acaba falando de coisas que são questões complexas, difíceis, mas importantes, né, da gente trazer para entendermos, né, o contexto, a conjuntura política em que nós estamos vivendo e como que isso se articula, né, com o engajamento político nas redes, né, e como que isso também tem adesão ali de alguns grupos autoritários. Mas bom, vejo vocês na próxima aula, em que a gente vai falar um pouco mais, né, da relação entre comunicação e eleições.